Olá, está no ar mais um TV Câmara Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre um projeto de lei que obriga boates, danceterias e estabelecimentos similares a instalarem bebedouros de água potável para uso gratuito. Para falar sobre esse assunto está comigo a autora da proposta, a vereadora Séfora Mota, e o presidente do Instituto Cuidar Jovem, Marcos Dauti. Sejam bem-vindos ao programa. Vereadora, quais foram os motivos aí que te levaram a propor esse projeto de lei, né? Bom, obrigada pela oportunidade de falar de um assunto que é muito importante. Água é vida. A gente não sobrevive sem água. E hoje a comercialização em cima da água é uma coisa muito séria. Antigamente a gente chegava num estabelecimento comercial, eu já tenho uma preocupação com a água que é meio que uma neurose, de estar lendo rótulo, de saber a procedência. E antigamente a gente chegava e pegava uma garrafa de 500 ml, pagava por um valor. Os valores eles continuam ficando cada vez mais altos e a garrafa diminuindo. E a gente não sobrevive, a água, além de tudo, é um recurso natural, é essencial à vida. Então esse projeto foi pensado em conjunto porque a gente vê que nessas festas, principalmente de jovens, o consumo de álcool ele é exagerado. A água tem o preço de uma outra bebida nas boates, nos restaurantes. Então é para estimular sim o consumo da bebida. E a nossa água é tratada. Eu tomo na minha casa a água que sai direto da torneira, passa pelo filtro da minha geladeira e é a água que eu consumo. Então não tem problema nenhum de se colocar e se disponibilizar um recurso que é natural, que a gente tem um tratamento na cidade, que a água é boa da cidade e essencial à vida, para a gente não ficar naquela questão do valor exagerado pela uma coisa que é fundamental para as pessoas estimular. Hoje os adolescentes, os jovens, até os mais velhos, estava conversando ontem até com uma amiga minha, ela disse, o pai dela tem 91 anos, não toma água. Então eu acho que isso é uma questão de estimular o consumo saudável, o consumo essencial da água para a nossa vida. Certo. Marcos, tu és presidente então do Instituto Cuidar Sim. Jovem, né? A vereadora já bem falou, né, que são os principais frequentadores aí das baladas da capital gaúcha. Eu queria que tu falasse um pouco do teu instituto, desse trabalho e da importância então da proposição da vereadora Séfora Mota. Obrigado, Luciana. Bom, a própria palavra cuidar jovem, né, fala bastante do nosso trabalho, que já tem 7 anos de estrada e se baseia principalmente na segurança nas baladas, nos eventos que eles participam, os jovens, e prevenção de álcool e drogas. Só que, ao frequentar esses eventos destinados aos jovens, a gente vai identificando uma série de problemas até modernos, até que não existiam até pouco tempo atrás. Esse da água foi um desses que nós identificamos. Faz um ano e pouco, os jovens que seguidamente eles recorrem a nós para dizer, Dauti, aquela casa lá estava super lotada, enfim, fizeram um show e não aconteceu, prometeram uma coisa e não aconteceu. E comentando sobre uma casa muito famosa aqui de Porto Alegre, que simplesmente não se conseguia nem entrar, nem se transitar, e uma menina falou para mim, Dauti, a água estava R$10. Isso já há 1 ano e meio quase, né? E foi quando me despertou, eu disse assim, peraí só um pouquinho, né? A gente lida tanto com esses jovens e vê a fase de crescimento. Existe uma pecinha muito importante do nosso organismo que se chama córtex frontal. Ele termina de se formar depois dos 21, 22 anos. 18 anos é maioridade penal, legal. O nosso corpo, ele termina de se formar após os 20 anos. Até então, essa parte tão importante que decide uma série de coisas na nossa vida, ela está em constante crescimento e até a final formação. E a água é fundamental para todo, e a gente pode discorrer mais isso adiante, sobre todo o funcionamento do corpo humano. E aí que eu me dei conta que, assim como em outros eventos também que a gente vai discorrer mais adiante, que a água estava sendo comercializada, como bem falou a vereadora aqui, ao preço de um produto nobríssimo. Ele é nobre, mas você compra uma garrafa de 500 ml por 90 centavos num supermercado, e não a R$10. E essa pouca diferença de preço, ou até nenhuma, entre uma água ou uma bebida alcoólica, ou até qualquer um outro refrigerante, induz os jovens, principalmente, que é a nossa meta de trabalho, o foco, a não tomarem água, em detrimento de bebida alcoólica e de outras coisas que até, quem sabe, uma bebida energética, outros produtos que não são tão saudáveis assim, nem tão necessários quanto a água. Então a gente
Dentro desse cenário, a gente identificou esse problema e começamos a conversar para desenvolver esse projeto que a gente continua falando conforme fomos avançando no assunto, né? Porque tem bastante coisa para falar. Certo, vereadora, essa questão mesmo, né, do consumo das bebidas alcoólicas. A água, ela é fundamental, até mesmo quando se ingere a bebida alcoólica, né? Isso, quando se consome, as pessoas que consomem bebida alcoólica, sempre se diz que tem que consumir e fazer a ponderação tomando água para hidratar. Porque a bebida alcoólica, ela desidrata. Tem a bebida que é mais diurética, tem os destilados, e aí tem uma variedade de bebidas, que aqui eu não sei explicar tudo, mas o Marco já é entendedor de tanto conhecer, de tanto observar. Então, é fundamental, sim. E essa questão do preço, da supervalorização comercial da água. Porque a água é essencial, só que a supervalorização, o valor, se eu chego num lugar, e os adolescentes, os jovens, a pessoa pega e deixa de tomar água. E isso é uma coisa muito séria, porque a pessoa deixa de tomar água para tomar refrigerante. Refrigerante a gente sabe que faz um mal danado, a bebida alcoólica também, sem falar que tem festas que são fechadas e aí é uma preocupação, porque onde a água está muito cara é porque outras coisas acontecem também. Tem drogas sintéticas que a pessoa consome e o corpo fica de tal maneira que ele só consegue tomar água. E aí o que acontece? Mais cara, mais cara que as bebidas alcoólicas, que os energéticos, ele falou em R$10, tem lugares que a água é R$15. Porque aí o que acontece? O lucro vai todo em cima da água por conta de outras coisas que agregam, que obriga a pessoa a consumir a água. Eu lembro da época que eu era adolescente, que eu frequentava as baladinhas de jovem, tinha sempre próximo aos banheiros um bebedouro. Na minha cidade já tinha. Isso é uma tendência mundial, né? Em outros países, na Europa tem vários países que a água, você chega no restaurante, já tem ali uma garrafa de água servida. Em Brasília essa lei tem, a gente tem só uma dificuldade, infelizmente, aqui no Brasil, de se fazer cumprir as leis. Porque nós, enquanto legisladores, a gente não pensa sozinho, a gente pensa junto, em conjunto, as coisas chegam. Cada vereador, cada legislador tem uma maneira de trabalhar. Eu trabalho muito em conjunto com as pessoas e de acordo com as demandas. E eu me preocupo muito com a juventude e com essa questão. Eu já tive um projeto que, infelizmente, até hoje não conseguia a regulamentação, virou lei, e eu não consegui a regulamentação dessa lei, que foi aquele primeiro projeto voltado para a questão dos jovens também, do cartão balada, que foi muito polêmico. Que as pessoas entendem uma polêmica, vai deixar de lucrar. A gente não pode mais pensar só na questão do lucro empresarial, a gente tem que pensar na qualidade de vida das pessoas. E isso é uma coisa que passa despercebido, porque hoje em dia parece que tudo tem o seu valor, menos a vida. A vida não tem valor e a saúde. Sem saúde você não tem vida. Então é muito complicado, inclusive, de se votar leis aqui nessa casa, projetos de leis, que conseguir que as pessoas cumpram as leis, porque infelizmente a gente vive num estado, o estado como um todo, o estado como nação, que a gente já se acostumou a ver isso. Mas a gente segue lutando porque é muito importante que a gente consiga aprovar, mas não só aprovar. Que essa lei vigore, porque é aquela coisa, você criou, você trabalhou, você batalhou, a gente divulga, tem um trabalho grande, vem de apoiadores, as pessoas nos procuram para trazer projetos e a gente infelizmente não consegue dar continuidade e ver a aplicabilidade da coisa. Mas é altamente aplicável, essa questão da água é uma questão muito tranquila para os estabelecimentos. A água vem de graça, ela vem pela torneira, na verdade, então é muito tranquilo e muito importante. Eu tenho filhos adolescentes que ainda não frequentam, mas o Marco sabe de festas de adolescentes, de crianças muito novas, eu digo criança, né? De gente muito nova e que não consegue tomar uma água. E essa questão da superlotação, às vezes você só quer tomar uma água. Você não precisava pegar uma fila para comprar uma ficha ou para pagar uma água, você só quer tomar uma água. Deixa o bebedouro disponibilizado em lugares visíveis. Eu acho, assim, vereadora, com licença, eu acho que seria importante também a gente dar esse cenário de qual é esse projeto de lei, né? Porque às vezes a pessoa diz, querem que dê água de graça. Vamos examinar rapidamente se o empresário quer vender água com gás, com uma laranjinha ou com um canudinho com uma margarida em cima por R$50, que ele venda. Apenas que exista a possibilidade de uma bombona ou um bebedouro com água potável e filtrada
para quem quiser. Não tira, a escolha é do consumidor. Exatamente. O direito do empresário, enquanto dono de estabelecimento comercial, de vender o produto, ele não é interferido, mas é o direito do consumidor, porque tem gente sempre que vai optar pela água engarrafada. Ok, exatamente. Pague o preço que for, pague os R$10, os 90 centavos, os R$15, não importa, mas que tenha como opção um lugar com água potável, água pronta para o consumo, né, que não seja uma água disponibilizado para a pessoa poder escolher. Ele vai fazer um investimento inicial, às vezes talvez de um Sim. bebedouro, ou de repor bombonas, ou de ter uma água filtrada. Mas eu chamo a questão que às vezes o empresário, ele sempre vê tudo como um custo, a não ser aqueles que são mais, não vou dizer inteligentes, mas que tem mais uma visão de mercado, que ele vai ter uma qualidade dentro do ambiente dele a oferecer para alguém. Eu já pesquisei junto a algumas casas noturnas e o faturamento da água deles é mínimo. Mas eles vêm como uma despesa. Não é para tu dar uma garrafinha de água, seja qualquer marca, para cada um que entrar tu tem uma garrafinha. Não, tu tem em algum local essa possibilidade. Mas só voltando numa parte importante, né? Você imagina, e eu que lido muito com adolescentes, e não precisa ser adolescentes, qualquer adulto, a gente perde 1,5 litro de água só pela transpiração diariamente. Né? E depois vem mais. Aquela brincadeira de fazer assim no vidro é umidade que tu está botando para fora. Então a gente está constantemente precisando de reposição. Agora imagine num lugar que às vezes as pessoas fumam, bebem muito álcool, que desidrata, que minha vereadora muito bem colocou, e no ambiente calor normalmente, dançam, transpiram muito, eles estão num ambiente que não é saudável. Então essa parte visa apenas minimizar. E a água, falou em drogas sintéticas, eu tenho muito contato. Eu não vou nem representar, mas eu já estive na frente de uma menina com... Ela apagou, eles chamam game over, né? Acabou o jogo, ela estava assim, mas a perna dela continuava dançando, fruto de drogas, fruto de excitação demais e tal. E nesses estados, assim, a água ela é um filtro. Quanto mais água beber, mais rápido passa a ressaca e tal. Então essa parte, fora as outras funções biológicas, né, que a gente é composto quase 60% de água um adulto, e os adolescentes com mais ainda porcentagem, 65%, recém-nascido é quase 70%. Enfim, então tem uma parte que vem um óbice, ou uma objeção, de ser um custo para o empresário, mas ele vai qualificar e se destacar perante os concorrentes. Com certeza. Não é? Então a gente não vê isso aí como um problema para eles, e sim algo que vai qualificar a noite. Como bem falou a vereadora também, isso já acontece, não só no Brasil. São Paulo tem uma lei que já funciona desde 2010, 2008 foi aprovada e 2010 regulamentada. Então, para eles é bem tranquilo lá. E nós gaúchos, às vezes, se orgulhamos de ser tão políticos, tão avançados, tão isso, tão aquilo. Às vezes a gente é muito conservador nas coisas. Eu não vou nem comparar com o exterior, porque daí vai dizer, mas alguém foi para o exterior ou não foi. Mas em outros países a gente vai e tem a água, a primeira coisa que vem é a água. E quando é uma tendência, tem uma reportagem muito legal que eu li, que o empresário disse assim, olha, breve vai ter em tudo que é lugar, então deixa eu botar primeiro que a minha casa vai ser referência. Referência, essa é a palavra. Referência em saúde, bem-estar e ser um lugar agradável e saudável para os frequentadores. Aqui em Porto Alegre, Marcos, tu que acompanhas, né, como por ser do Instituto Jovem, Cuidar Jovem, existe alguma referência hoje de alguma casa noturna que já tenha, que já seja pioneira, né, nesse sentido de ter esses bebedouros? Olha, infelizmente, nesse quesito exato, a minha resposta é não. E eu estou já em tratativas de fazer uma audiência pública em Brasília para esse tema ser debatido nacionalmente, juntamente com a vereadora aqui, minha parceira nesse projeto. E eu, para o pedido dessa audiência pública, de uma ata da minha instituição, teria que constar uma casa noturna. E eu ainda não fechei parceria com nenhuma, porque não é só água. Eu gostaria que tivesse alguns quesitos de segurança, que tivesse alguma revista na entrada, alguns outros quesitos que fazem parte do meu trabalho. Então, os empresários têm esse medo, sim, e eu não vou citar nomes, eu já procurei 3 grandes casas aqui de Porto Alegre, que teria que ser um conjunto de pequenas coisas, eles fazerem, algumas até que já fazem, mas ainda não fechei com ninguém, porque eles perguntam para mim assim, já é lei?
E eu digo assim, não é lei, mas eu queria que tu fizesse antes da lei, para mostrar que isso aqui é um ganho teu comercialmente. E ainda não consegui, a resposta infelizmente é não, Luciano. E a gente falou dessa questão, né, dos empresários. Vereadora, tu chegastes a fazer contato com essa categoria? Tem algum retorno já a respeito desse projeto de lei? Não, o projeto agora está passando ele ainda está em tramitação pelas comissões, né? E aí, claro, quando chega depois de passar por 2 ou 3 comissões, a gente já começa a fazer contato, porque ele já se torna mais público, né? Geralmente vem sindicatos e vem empresários querendo saber mais, ou querendo faça ajuste, coisa e tal. Esse aqui está bem tranquilo, tem 2 na verdade, tem um que amplia o rol de estabelecimentos, aí coloca hotéis, hospedagens, amplia o leque, né, de estabelecimentos para terem restaurantes, teriam que ter também a questão da água. Então ainda vai ser um projeto que vai ser muito debatido, com certeza. Mas é aquilo que o Marco falou, é totalmente viável, não te tira o direito de venda, enquanto dono de estabelecimento comercial, você continua comercializando qualquer tipo de bebida, de alimento, não tira nada, só acrescenta. Sempre vai ter a pessoa que não bebe tal marca, tem marca de água que eu não bebo. Eu às vezes brinco até com o garçom, eu falo assim, eu prefiro um copo da torneira, você me consegue? Óbvio que eles não servem isso, mas aí ó, eu poderia escolher uma água da torneira ao ter que consumir aquela água que tem 100 e poucos % de sódio lá. Não, e assim, a gente não tem nem isso, quer dizer, você é obrigada a consumir. Aí tem uma marca que tem lá uma bandeira que vai e faz a promoção naquele estabelecimento e você é obrigada a consumir aquela água que você sabe que é ruim, que tem um sabor ruim, que é de qualidade ruim, enquanto você poderia daqui a pouco tomar uma da torneira, que eu sempre falo para os garçons qual é a marca da água. E vai ter sempre a pessoa que vai tomar pela marca da água, vai ter sempre a pessoa que vai preferir comprar a sua água do que pegar uma fila, de repente, nos bebedouros espalhados nos recintos. A pessoa de um restaurante realmente vai ter que servir numa jarra, em alguma coisa, mas é altamente viável, é tranquilo. É tranquilo, é muito tranquilo. Ninguém perde esse ponto com é super isso, importante, só ganha. vereadora. Né? Voltando aos jovens e às vezes aos adolescentes, nem sempre eles têm dinheiro farto no bolso. Né? Então, de repente, chega uma situação que eles estão com pouco dinheiro disponível e vão ter que escolher aqui que eu compro um pastel, um refrigerante, ou uma água, ou o que eu vou ter que usar esse meu dinheiro. E às vezes, se tiver uma água disponível, que é aquele elemento básico que a gente já falou no início aqui da nossa conversa, ele vai poder disponibilizar para um outro alimento, alguma outra necessidade que ele possa ter. Não é? Uma coisa é certa, nunca vai deixar de consumir numa balada, num restaurante. Ninguém vai para esse tipo de estabelecimento e vai deixar de consumir. Nunca vai deixar de consumir. Alguns jovens... Eu até acho que o consumo pode ser até aumenta, porque você vai deixar o dinheiro que você gastaria de repente com uma água, você prefere tomar a água que está ali disponível gratuitamente e consumir outras coisas. Então, assim, ninguém perde. Eu tenho convicção